Olá, boa noite, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula de artes é sobre cubismo. Nós vamos ver como que os artistas chegaram até essa forma de expressão de arte e o porquê dessa escolha. E vocês vão gostar. Então, vamos lá. Ops, deixa eu arrumar essa imagem aqui. Não quero aparecer mais do que a arte. Aqui. Pronto. Perfeito. Ok, então vamos lá. O cubismo. Os artistas do início do século passado se interessaram pela obra de Cézanne. Não sei se vocês lembram, eram aquelas obras onde as figuras da natureza elas tinham figuras geométricas, cilíndricas, cônicas e esféricas. E os cubistas, eles foram mais longe do que Cézanne foi, né? Então, eles passaram a representar os objetos de uma forma mais exagerada, né? E planificadas. Como se as imagens estivessem abertas e apresentassem todos os seus lados no plano frontal. Olha essa imagem aqui. Esse aqui é um violino, mas aí você consegue vê-lo em vários ângulos e a imagem está achatada, certo? Os objetivos dessa aula são reconhecer a arte, né, que se desenvolveu na primeira metade do século XX, identificar as diferenças e semelhanças identificar as diferenças e semelhanças entre várias tendências artísticas, né? E no caso hoje nós vamos estudar o cubismo. Olha essa imagem. Você não consegue determinar do que se trata, né? E essa era a função do cubismo. Então, o cubismo ele passa por essas vertentes e aí ele chega no cubismo sintético e no cubismo analítico. Mas antes disso, antes de nós chegarmos lá, essa imagem aqui ela é bem conhecida de nós, né? Sim, familiar. É uma flor, mas olha como a flor está sendo retratada de uma forma plana, né? Sem muita profundidade. Então, essa atitude de decompor os objetos não tinha, tinha como finalidade não se prender à fidelidade ou à aparência real das coisas. Porque essa aqui não é uma flor real, né, gente? Não é... Se fosse um renascentista pintando uma flor, essa flor com certeza teria o aspecto de flor, né? As características iguais à flor que você não sabe se é real, se é uma pintura. E esse abandono, né, das formas simbolizava também o abandono da busca da ilusão de perspectiva ou das três dimensões dos seres, tão perseguidas, né, pelos pintores renascentistas. Então, eles tratavam a questão da perspectiva como uma ilusão. E com o tempo, o cubismo evolui e passa a retratar esse lance do cubismo analítico e sintético, né? Vamos ver aqui o que é cada um. No caso do analítico, ele vem primeiro, porque ele surgiu em 1910, vai até 1912. Lembrando que 1912 foi o ano em que o Titanic afundou, né? Fase marcada pela união dos trabalhos criados separadamente por Picasso e Braque. Então, demonstra uma decomposição de objetos que estão representados no cotidiano. E é uma combinação de pedaços de peças vistos de várias maneiras com perspectivas diferentes. Aqui, no caso, nós temos
a cabeça de uma mulher, né? E aqui nós temos uma outra obra, que é a Guitarra, de Pablo Picasso. Então, o cubismo sintético, que começa em 1913 e vai até 2014, até 1914. Então, esse tipo de cubismo, ele era composto por colagens de vários papéis com diferentes texturas e padrões. E as cores se tornavam muito vivas. Presta atenção, cores vivas. O espaço e volume são inspirados com pequenos e leves traços de sombra. E isso é um grande distanciamento de qualquer arte primitiva. Olha, vamos ver essa imagem aqui. Olha aqui, tem um recorte de jornal, é o dilúvio. Aí aqui nós temos uma espécie de papel com textura. E nós temos aqui também outro recorte. Aqui nós temos um pedaço do traste da guitarra. E essa cor forte, né, azul no fundo, mostrando esse modo, né, esse modo novo de se expressar através do cubismo sintético. Então, no caso, a colagem, ela introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, jornais, vidros e metal, fragmentos, enfim, objetos que são retirados do dia a dia das pessoas e do seu cotidiano e colocados no quadro para exemplificar uma obra. E essa inovação pode ser explicada pela intenção do artista de criar novos efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais, né, que a pintura sugere. Então, ele desperta também sensações táteis no observador. Não dá vontade de tocar? Deixa eu pegar aqui uma imagem. Muito grande isso daqui. Aqui, o rosto dessa mulher. Não dá vontade de tocar? Não dá a impressão que sei lá, parece que é de madeira, não sei. Não tem profundidade, viu? Mas tem relevo. Tem relevo. E dá vontade de tocar. Então, um exemplo dessa tendência é a obra Natureza Morta, né? E eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu achar essa obra. Aqui. Olha aqui. Gente, aqui tem uma mesa, tem um chão, tem uma fruteira, tem frutas, tem um prato, tem uma faca, tem um recorte de jornal, tudo isso misturado. Então, nessa obra, ela oferece para quem observa fragmentos de objetos que se sobrepõem, né, como piso, garrafa, prato, faca, fruteira, um fragmento de jornal, a mesa que serve de fundo e não de suporte, né, em vez de ser suporte, ela serve de fundo. Porque se fosse uma pintura normal, assim, não estou dizendo que essa é a normal, mas é o movimento. A mesa estaria nessa posição e os objetos postados sobre ela. E a depender do modo como o artista pintasse, nós veríamos o prato assim ou nós veríamos a fruteira numa outra perspectiva. Mas não, ele coloca tudo chapado, sabe? Tudo achatado, porque essa é a intenção mesmo desse movimento. E também há uma ausência de representação de profundidade, está tudo no mesmo plano, né? E não existe a intenção de representar uma cena ou objetos nas ilusórias três dimensões tradicionais. Então, é de propósito isso, é de propósito. E a pintura de Pablo Picasso, ela tem, no caso essa aqui não é de Pablo Picasso não, tá gente? Essa é de Juan Gris. A pintura de Pablo Picasso, que é um dos iniciadores do cubismo, foi muito, muito, muito importante para essa daqui, de Georges Braques. E é engraçado, né, que estão sempre pintando instrumento junto à música. Gente, a música
faz parte, sabe? Música e arte estão ligadas. É essa obra aqui que é de Picasso, essa daqui. Então, Pablo Picasso, ele viveu até os 98 anos, 92 anos. Gente, eu sou péssima em falar datas e idade, eu troco as datas. Até os 92 anos, ele pintou muito, 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 porque ele pintou desde jovem. E até próximo da sua morte, ele ainda estava pintando. E ele passou por diversas fases. E a mais nítida são a fase azul e a fase rosa. Vamos lá ver o que se constitui essas fases. E é bastante interessante. Olha isso, gente. Olha aqui, essa pintura. É a mãe e a criança. Vou mostrar todas para vocês verem o que tem em comum. O que vocês acham que tem em comum todas essas figuras? Essas pessoas são pobres ou são ricas? E é tão interessante que Pablo Picasso, ele mostra as questões sociais. Então aqui nós vemos a sociologia, não tem como fugir, né, gente? A arte está ligada com sociologia. Então, veja só, essas pessoas, elas são pobres. Elas carecem de alguma coisa, elas têm necessidade de coisas. Aqui o mendigo e o menino come e o mendigo não, provavelmente mostrando a escassez, né? Porque geralmente quando você está perto de alguém, se a pessoa está comendo, você também está, né? Então aqui mostra somente o menino comendo e olha a magreza do pé do mendigo, né? Aqui a tragédia pode simbolizar tantas coisas. Essa mulher pode estar segurando um bebê morto, pode ser as notícias de guerra, da fome, da peste, a Covid-19, sei lá. Enfim. E aqui é uma outra pessoa também pobre, olha a roupa, tá vendo? É uma pessoa pobre, tá descalço também, e aqui é uma mulher com um olho cego. E aqui nós temos, né, a hora que você for ler esse material, dá uma olhadinha, que são curiosidades, né, que são interessantes para vocês verem. Então, um detalhe importante, deixa eu voltar aqui, deixa eu vir para a arte rosa, a fase rosa, que é o quê? A fase rosa, ele pinta arlequins, ele pinta acrobatas e ele pinta essa mulher aqui também. Essa mulher é rica ou pobre? O que é que você acha? Provavelmente pobre ela não é, né? Aí aqui nós vemos já uma outra visão. Ele não retrata aquela pobreza extrema, aquela dor da alma, né? É tanto que tristeza em inglês ela pode ser traduzida como blue, que é o azul também. Uma espécie de tristeza interior, sabe? Que está ali dentro do coração humano. Então, quando ele usa essa cor azul, fria, ele está tentando mostrar isso. E aí, aqui na fase rosa, ele está mostrando pessoas que trazem alegria para o público, mas, no entanto, ninguém está sorrindo. Olha a tristeza dessa... eu acho que eu não estou conseguindo mostrar meu mouse, mas olha a tristeza dessa pessoa pensando, sei lá, na morte da bezerra. E aqui um outro jovem, ele tem flores na cabeça, ele provavelmente trouxe alegria para alguém, mas no entanto ele está triste. E detalhe, é um menino que não deveria estar fumando, ele está com um cachimbo na boca. Isso mostra a emancipação, né? As pessoas antigamente elas engravidavam muito cedo, eles adultizavam muito cedo devido às circunstâncias da vida mesmo. E aqui nós temos uma outra figura que inclusive é uma das figuras que está lá na frente, no começo, que são as Les Demoiselles d'Avion, que são mulheres também, tá vendo? São figuras femininas, mas de forma totalmente
chapada e às vezes você pensa que essa mulher está de frente, mas ela está de costa. Enfim. Então, voltando aqui, deixa eu deixar essa imagem desse menino aqui. Olha que olhar tristonho, né, gente? Um olhar completamente vazio. Inclusive, ele não fez questão nem de mostrar os olhos, né? É apenas um escuro onde tem a abertura dos olhos. E é interessante que ele é totalmente tocado quando ele descobre que a arte africana é livre. Essa aula eu dei para o segundo ano, e aqui é mencionado novamente essa questão de que na arte africana as pessoas não se prendem a um movimento, tipo, ninguém fica lá no agora é barroco, então vamos pintar só barroco, agora é cubismo, vamos pintar só cubismo, agora é renascentismo, vamos pintar renascentismo. Não, a arte africana ela é de uma nobreza, de um refinamento tão interessante, que ela é livre. Então ele percebeu que o artista negro pinta, esculpe de acordo com as tendências, não de acordo com as tendências, aliás, e sim com a liberdade muito maior que é deles. Então ele desenvolveu uma verdadeira revolução na arte. Aí surge aí ele começa com essa obra aqui, essa aqui é a primeira, né? Note que não está tão assim com formas geométricas, nós vemos as formas geométricas mais para frente. Então ele começa a elaborar a estética cubista. E a principal característica é a descrição da harmonia clássica das figuras e a fragmentação da realidade. E aos poucos, Picasso volta sua atenção para o homem europeu, que é envolvido pelos conflitos que vão culminar na guerra da década seguinte. E em 1937 ele pinta o famoso mural dele, que representa uma indignação com respeito ao bombardeio na cidade espanhola. Deixa eu achar aqui, cidade espanhola. Deixa eu achar essa imagem aqui. De Guernica. Olha, gente, esse cavalo aqui, meu Deus, essa luz desse jeito, tá vendo? Pessoas gritando, deitadas no chão, é o horror da guerra, que ele faz questão de mostrar. Então, essa guerra, gente, foi responsável pela morte de grande parte da população civil, formada por crianças, mulheres e trabalhadores. Lamentável. Então, nessa obra, em preto e branco, em tons de cinza, nós não temos uma representação tão clara e objetiva de uma cena de bombardeio em uma cidade, mas nós conseguimos ver que são fragmentos da realidade, clarões, partes de figuras deformadas, de seres humanos e animais, que não estão como nos noticiários de TV, mas mostra sim um desalento na alma, que é impossível você olhar para uma figura dessa e não remeter a grandes acontecimentos, a algo que realmente faz mal para a alma. E Picasso, ele pintou durante muitos anos, sempre desconsiderando a arte como uma reprodução da realidade. E nas suas obras nós encontramos seres humanos e animais desfigurados. Ele queria, de uma forma contraditória, revelar pistas de verdades, né, das verdades desses seres. Que seres? Seres humanos, mulheres, toureiros, artistas, circenses, enfim, foram as coisas que ele pintou. Então essas ideias estão expressas em obras como essa daqui. Olha essa obra, gente. O retrato da mulher do colar lilás. Olha o que ele fez. Ele pôs a boca dela aqui, mas ele pôs aqui também. E aí esse olho tá aqui, quando na verdade deveria estar do outro lado, nem sei. Né? E ele coloca um colar. Né? Esse colar lilás dá nome à obra, né? Retrato da mulher com colar lilás. E
Isso era a forma dele pintar, essa era a forma dele pintar. E aí nós temos também um Picasso que gravava aqui uma pintura de gravura dele, né, e ele foi escultor e gravou muitas gravuras interessantíssimas e com uma propriedade gigantesca, como se ele nem fosse pintor, fosse apenas um gravador. E essas características da obra gravada dele se estende até 1900, vai de 1907 até 1972. Ele viveu pra caramba, né, gente? Ele morreu com 92 anos de idade. Então, essa força expressiva nós vemos aqui nessa obra. Ó, a claridade que essa lâmpada mostra, o aspecto das cores nos objetos e a escolha, né, de cores fortes. Note que tem o vermelho, tem o azul, assim, de forma bem forte. E para finalizar, nós vamos ver agora os princípios cubistas, né, e o otimismo de Lega. Gente, Lega era apaixonado pelo movimento atual que acontecia após a Revolução Industrial. E aí ele pinta, olha que a pintura dele, ela é totalmente cônica e ele quer mostrar a geometrização, né? Através da geometrização, um desenho mais sintético que, de acordo com ele, poderia ser entendida como um comentário otimista sobre o início do século XX. Essa obra aqui chamada Elementos Mecânicos, olha o nome, Elementos Mecânicos, ela pode ser entendida como a expressão do ponto de vista do artista, né, que considerava a máquina e o trabalho dos homens na produção industrial como uma forma de construir um mundo novo. Então, Leger, ele aceita e admira o crescimento industrial do fim do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Para ele, a mecanização e os grandes aglomerados urbanos merecem ser registrados com o mesmo interesse e encantamento que os pintores registraram outros momentos da história. Então, em 1925, o seu contato com o arquiteto Le Corbusier abre-lhe novas perspectivas. Primeiro, ele descobre a importância social das pinturas, dos murais, que vão além do caráter individualista da pintura de cavalete. E, em segundo lugar, Leger procura superar a distinção entre obra de arte e objeto utilitário, valorizando o desenho industrial para que o objeto produzido pela máquina seja uma das mais autênticas expressões da beleza contemporânea. O que ele quer dizer com isso? Ele mostra uma admiração interessante pela Revolução Industrial, pelo modernismo, pela, pelo progresso, né? E numa outra aula de sociologia eu posso abordar com vocês quais são os resultados sociológicos de um progresso numa nação, ok? Então ficamos por aqui. Beijos, beijos, fiquem bem.